Estamos na cobertura do último dia dessa edição do Fórum Social de Porto Alegre, Fórum Social temático. Estamos no dia 28 de janeiro de 2012, no estúdio da Carta Maior, em Porto Alegre, aqui na Casa de Cultura Mário Quintana, cenário de uma boa parte dos debates que foram registrados e continuam sendo ainda nessa edição do Fórum. Agora, na companhia dos nossos colegas de Carta Maior, o Maurício Tuchel, o Gilberto Maringoni e a Maria Inês Nassif. Bom, vamos fazer um balanço dessa edição do Fórum, da cobertura e da análise de cada um deles, a ênfase oferecida nessa cobertura que fizemos aqui. Vamos começar com o Maurício. Maurício, a pauta crise capitalista, justiça social e ambiental. Você acha que o Fórum cumpriu a pauta? Pois é, Canário. Um dos grandes objetivos do Fórum era ser uma etapa preparatória à Rio+20, né? A Conferência sobre Desenvolvimento Sustentável da ONU, que vai acontecer no Rio em junho. Né? No meio do ano. E diversos debates foram feitos aqui em relação a isso. Eu acho que, em parte, o objetivo foi cumprido, sim, mas, na verdade, o debate revelou que existe um certo impasse, né, no movimento, né? Tanto em relação às propostas que vão ser encaminhadas para a Rio+20, o bloco de propostas que a ONU soltou, que tem um calhamaço de 9 páginas, que engloba as propostas de todos os países, inclusive as do Brasil, elas são muito focadas num elemento que os movimentos sociais estão chamando de economia verde. As pessoas chamam de economia verde, alguns movimentos sociais chamam de capitalismo verde, da maneira mais pejorativa, que são todas essas medidas de compensação ambiental que nos últimos anos vem ganhando corpo, vem ganhando espaço. Crédito de carbono, mecanismo de desenvolvimento limpo, esse tipo de coisa. E promovendo a ampliação da crítica, né? E resultando numa crítica cada vez mais aguçada aí contra Perfeito, porque essa a parte mais à esquerda, digamos assim, ou então mais radical, no entender de alguns, do movimento socioambientalista, ela vê que essa discussão da economia verde, Canário, ela está banalizando de uma maneira negativa na sociedade a questão ecológica e ambiental. Hoje todo mundo, qualquer pesquisa diz que as pessoas são a favor do meio ambiente. Se você fizer uma pesquisa perguntando quem é a favor, o próprio Código Florestal, a pesquisa foi feita, 80% das pessoas são contra as mudanças que estão sendo feitas no Código Florestal. No entanto, não há mobilização para isso. Aqui aconteceu também uma coisa muito interessante, que foi um seminário organizado pelas redes de ONGs. Eu digo interessante porque na Rio Eco 92, há 20 anos, foram criadas diversas redes que resultaram num momento de efervescência nos 10 anos seguintes aqui no movimento socioambientalista brasileiro. Foi criado o Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente, né, o famoso FBONS. Foi criado o GTA, Grupo de Trabalho Amazônico, foi criada a Rede da Mata Atlântica, Rede Cerrado, Rede Pampas, enfim, uma série de redes que englobavam milhares de ONGs, milhares mesmo no Brasil, e que foram crescendo, que esse momento é um pouco que se consumiu, se estagnou. Esse foi o diagnóstico feito por eles próprios, né? E, na verdade, nós estamos aí às vésperas da Rio+20 necessitando de uma nova mobilização. Tem N coisas em pauta para o movimento ambientalista e, quer dizer, na verdade, existe essa necessidade de criar mobilização de novo efetiva para essas organizações, que elas não estão tendo mais. Vamos começar a conversar com o Maringoni. O Maringoni está desde a primeira edição do Fórum, né? Dá para fazer uma reflexão, ou seja, do primeiro ao último? Vou fazer muito sinteticamente, né? Claro. O Fórum surgiu em 2001 com um grande impacto, porque o mundo estava acordando daqueles anos iniciais da implantação do modelo ultraliberal, que eram privatizações aceleradas, perdas de direitos, não só no Brasil, mas nos países da América Latina e da Europa. Então ele teve aquela consigna de ser um contraponto ao encontro de Davos, o Fórum Econômico Mundial. Eu acho que isso ele cumpriu nos anos iniciais, as 3 ou 4 primeiras edições tiveram uma legitimidade internacional muito grande, até pela presença de vários chefes de Estado, várias organizações, partidos políticos e tal. E ele depois passou a ser também um evento em si. Quando eu digo um evento em si, é porque o Fórum tenta incidir nas realidades, nas demandas globais, mas ele é um evento, ele também é um encontro, ele também é
uma maneira das turmas se encontrarem, dos grupos, das ONGs, das diversas correntes de esquerda se encontrarem. E eu acho que ele vem se definindo. Se ele perde no impacto global, ele tem ganhado muito em discussão de temas específicos e em dar voz para quem institucionalmente muitas vezes não tem voz, né? Então, isso que o Maurício acabou de dizer, essas várias organizações debatendo a questão da economia verde, é algo que a imprensa que está fora da imprensa, que está fora da pauta da grande mídia, e encontra expressão aqui. Ela é uma pauta que está fragmentada em várias organizações, sindicatos e tal. Eu acho que o que se colocou nesse fórum é a seguinte agenda. O Brasil, em 2001, e o mundo, tinham a pauta do desenvolvimento econômico deixada de lado. Essa pauta não existia. O que tinha, o neoliberalismo representava a supremacia do crescimento financeiro, da riqueza financeira. E o desenvolvimento produtivo estava fora da agenda. Essa agenda mudou. Inverteu. O desenvolvimento está em pauta no Brasil, como em grande parte dos países da América Latina. Agora existe uma disputa para que tipo de desenvolvimento nós vamos ter. Porque a disputa, se nós vamos ter uma economia, um desenvolvimento que devasta o meio ambiente, que provoca perdas significativas para populações, não só populações que são vizinhas, que moram em regiões de grandes obras, mas em populações que vão ser atingidas, por exemplo, pelas grandes obras da Copa. Então, nós temos que ter um desenvolvimento equilibrado, um desenvolvimento equânime socialmente, mas especialmente que não agrida o meio ambiente e que não desaloje e não tire de cena populações inteiras. Isso que nós estamos assistindo em São Paulo, em São José dos Campos, na desocupação daquela área central do Pinheirinho, e na área central da Cracolândia e no Pinheirinho, são disputas imobiliárias, não são acidentes, não é meramente uma questão da droga, do crack, mas é uma disputa imobiliária que envolve milhões e milhões de reais por uma área central de São Paulo que estava esquecida. A Hermínia Maricato tem um artigo brilhante até na Carta Maior falando disso. É uma disputa econômica muito pesada. A disputa do Pinheirinho é uma área que vale 84 milhões de reais. Então, é uma disputa. O que vai ser implantado lá? Seguramente um grande conjunto habitacional faz parte do desenvolvimento, mas a disputa é essa. Vamos fazer um desenvolvimento que seja socialmente mais justo do que o feito até agora. Maria Inês, esse é praticamente seu primeiro fórum, né? Praticamente. Porque passou por Belém, mas foi... Considero o meu primeiro fórum. Claro que não dá para fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Maringoni, mas qual foi a ênfase do seu interesse aqui no fórum? O que você abordou precisamente? O que eu percebi nas coisas que eu fui cobrir é que assim, a pauta foi muito nacionalizada, né? E por questões que estão prementes aí na sociedade, na sociedade hoje, né? A Comissão da Memória é um grande debate da esquerda e eu acho que veio para cá com uma intensidade bastante grande, né? Você acha que esse debate evoluiu aqui pelo fórum ou não? Eu acho. Nas mesas que eu fui, o que eu percebo é que existe uma certa... Existem duas alas. Existem os militantes que acham que essa Comissão da Memória não vai ser suficiente, né? Que não vai bastar, que não vai resultar em nada. E os que consideram que quem vai fazer a Comissão da Memória, na verdade, é a sociedade, né? Eu percebi uma certa ansiedade de mobilização dos setores sociais nos estados, os movimentos sociais, para que pressionem e eles próprios sejam parte da Comissão da Verdade. Isso é o que eu percebi no movimento em geral. Agora, ontem, de noite, teve um debate da Claxo, que o próprio Boaventura Santos atentou para o fato de que, inclusive nessa questão do direito à memória e à verdade, era preciso internacionalizar o debate, né? E, inclusive, começar por coisas que são negras na vida de todos nós,
sem segundo sentido aí, que é a escravidão, que são coisas do nosso passado que estão mal contadas e que impuseram tanto sofrimento humano quanto a ditadura, né? Sim, A Claxo é a... Como é que chama? Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais. é. E, bom, quer dizer, essa foi a sua observação, quer dizer, a nacionalização dos temas, né? O Maringoni concorda com ele? Esse é um fórum bem menor que os anteriores, né? A gente chegou a ter Mas nem fórum... por isso com o propósito também de um debate Não, mais o debate é mudar o globalizado, mundo. né? O debate, o propósito do fórum é modesto, é mudar o mundo, se possível, alguma coisa a mais. Mas nada mais o que que isso. eu digo é o seguinte, o fato dele ter se nacionalizado não implicou perdas na qualidade de alguns dos debates. A gente teve aqui debates ou mesas de muito boa qualidade. Por exemplo, cito... os promovidos pela Carta Maior. Vamos eu não puxar a quero brasa fazer esse pro nosso exercício assado de aqui. ego coletivo aqui, mas a gente teve uma mesa muito boa que envolveu o economista Luiz Gonzaga Beluso, que talvez seja o principal economista em atividade hoje no Brasil, que tem experiência de governo, tem um grande cabedal teórico, foi presidente do Palmeiras, então foi chefe do executivo de algum lugar, mas foi secretário de Política Econômica, foi secretário de Estado em São Paulo. O Inácio Ramonet, que é o jornalista do Le Monde Diplomatique, aliás, deu entrevista aqui, o Samuel Pinheiro Guimarães e... o professor Mário Burcum. Mário Burcum, da Argentina. E teve uma troca de experiências muito boas e uma convergência muito grande no seguinte: a crise europeia e a crise que se alastra, que pega os Estados Unidos também, ela tem contornos hoje mais ou menos bem identificados, é uma crise na esfera financeira que atinge o setor produtivo. Há mais ou menos um consenso de quais seriam as soluções para essa crise, que são mudar, colocar controle na circulação de capitais, você taxar os mais ricos, taxar as grandes empresas, reverter esses ganhos fiscais para o Estado, para que ele tenha um caráter público de auxílio à população, enfim, uma série de medidas que podem promover não só a recuperação da crise, mas o bem-estar. O problema não está na solução técnica da crise, quer dizer, qual é o parafuso que você vai apertar, a engrenagem que você vai engraxar para o mundo funcionar melhor. A questão é a seguinte: qual é a força política que se tem para impor perdas aos setores que estão ganhando muito? Esse é o grande dilema do fórum. Não faltam ideias. O que falta, mesmo nessa questão da economia verde, é o seguinte: você ter força, ter peso, ter gente do seu lado para conseguir impor, eu digo no sentido até democrático, mas é impor mesmo, a maioria, impor perdas para quem ganhou muito nesses últimos anos. Maurício. Canário, em relação a como o Maringoni falou de impor perdas a quem está sempre ganhando, isso é uma coisa muito interessante, Maringoni, porque a sensação que tem no movimento socioambientalista hoje, apesar dos vários avanços que a nossa legislação teve e das várias conquistas que o país conseguiu, né, nessa área, de algumas derrotas importantes. Você se lembra a gente até esquece, né? Você se lembra da questão da soja transgênica, que foi introduzida aqui no Rio Grande do Sul ilegalmente, né, ainda no governo Lula, né? E isso acabou que, apesar de ser contra a lei, né, ao arrepio da lei, foi imposto e virou realidade. Os transgênicos estão aí. Já tem milho, já tem vários outros produtos. A partir daquela soja foi introduzida ilegalmente. Quer dizer, ficou aquela sensação de que os setores ligados ao agronegócio ganharam na marra, né, como se diz lá no Rio de Janeiro, né, essa vitória, né, apesar do governo de esquerda, apesar de tudo, né. E agora isso volta com força total em relação ao Código Florestal, né. A presidente Dilma Rousseff esteve aqui, ela foi no Gigantinho lá, e teve uma pequena manifestação, a maioria das pessoas aplaudiu a Dilma, não foi, ela foi bem recebida, mas se houve uma manifestação marcante para a presidente Dilma Rousseff na sua passagem aqui em Porto Alegre, eu creio que tenha sido essa do Código Florestal, que é uma coisa seríssima, porque a sensação que a sociedade está tendo, e o movimento socioambientalista mais ainda, é de que vai se impor uma derrota muito grande novamente para poder, mais uma vez, atender apenas aos interesses de um setor específico, que é o agronegócio, que a grande mídia, né, a propaganda geral que passa pela grande mídia coloca como se fosse um setor muito dinâmico da economia brasileira,
e é de fato, mas em relação à existência da soberania alimentar no país, ela não é fundamental, a gente sabe disso, que a agricultura familiar é muito mais importante do que o agronegócio, quer dizer, é uma propaganda enganosa que se passa, e por conta desse momento favorável, aí, dessa oportunidade, eles vão destruir o Código Florestal Brasileiro, é isso que está acontecendo. Se isso for aprovado no Congresso, é a destruição do Código Florestal Brasileiro, e eu queria citar aqui o João Pedro Stedley, do MST, falou uma coisa muito interessante, em relação a isso, que ele fez uma análise lá, um levantamento, e, na verdade, todos os setores que estão interessados, né, nas partes que vão ser mais matadas, e nesse avanço que vai ser feito sobre as florestas a partir da alteração do Código, se ela, de fato, for confirmada, é gado, soja e cana-de-açúcar. Quer dizer, não é nem o agronegócio, são esses 3 setores, são 3 monoculturas que querem se desenvolver. E antes de passar para os meus colegas novos, quero citar também a Inês, em relação à questão da memória da verdade. Aconteceu uma coisa muito importante aqui nesse fórum. Ontem, no lançamento do livro dos mortos desaparecidos no campo, entre 62 e 85, da Marta Ciocari, e a outra, me fugiu o nome, Ana, me fugiu infelizmente o sobrenome da outra autora, por conta daqueles relatos que estavam no livro, a ministra Maria do Rosário, da Secretaria Especial de Direitos Humanos, ela anunciou que a pasta, né, a Secretaria vai encaminhar um pedido para que seja ampliado tanto o escopo de investigação quanto o prazo de investigação da Comissão Especial de Mortos Desaparecidos, o que, em última instância, levaria também a uma ampliação de escopo também da Comissão da Verdade. E isso a ministra falou baseado nos relatos que o livro trouxe. O que são os relatos? São de lideranças camponesas que foram mortas naquela época, mas que não são identificadas como luta contra a ditadura. Era apenas conflito agrário, conflito no campo. E quando se estuda a situação daquelas pessoas, na verdade, elas foram mortas, assassinadas ou sequestradas, torturadas, porque estavam fazendo um confronto de projeto de poder contra o que estava ali. Quer dizer, existe um entendimento até de ampliar o conceito de repressão e de poder, como a Maria Inês falou, trazer novos elementos para essa discussão da Comissão da Verdade. Agora, tanto o Código Florestal como essa questão específica que ocorreu e que apareceu, são pautas nacionais também, né? São questões nacionais. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, mas nem por isso a abordagem da crise econômica ficou de lado, né? A própria presidenta Dilma fez uma declaração que talvez, até pergunto para a Maria Inês, se isso pode resumir o sentido do fórum. A presidente falou o seguinte, o neoliberalismo, ou o pós-neoliberalismo, não pode ser uma pós-democracia. Como é que você interpretaria essa fala da presidenta? Eu acho que isso teve muito presente também nos debates sobre a crise, né? Ou seja, o endireitamento da direita, né, cada vez mais, a radicalização da direita e o esvaziamento da esquerda, mais ou menos isso? Ontem o Boaventura, ele estava falando da Europa e foi muito interessante que ele virou e falou assim, olha, a Europa passou 4 séculos tentando vender a democracia como o melhor sistema político e agora não sabe como resolver sua crise democraticamente, né? Então, a crise econômica dos países que, de alguma forma, consolidaram a ideia de que a democracia é o maior regime, também tem esse lado, né? Agora, uma coisa também que eu queria introduzir nesse debate, que eu achei muito interessante nesse fórum, foi a questão das privatizações brasileiras, né? Que eu acho que foram reintroduzidas no debate nacional num momento muito oportuno, pelo livro do Amaury, né? Do Amaury Ribeiro Júnior, a Privataria Tucana. Uma das mesas mais concorridas do fórum, um público recorde. Aí, né? Foi um público recorde. E esteve presente também nas mesas, nos diversos comentários. Porque esse livro, na verdade, do ponto de vista político, acaba sendo um balanço do período nosso de hegemonia do neoliberalismo, que foram basicamente nos dois mandatos do Fernando Henrique, né? E assim, no momento em que esse neoliberalismo está
no mundo ele está em questão, porque não foi capaz de responder à crise que provocou no próprio capitalismo, o livro recoloca a discussão do que foi a venda do patrimônio público no Brasil, nesse período, né? Também como uma lição da história. Eu acho que também é um resgate, é uma comissão da memória e da verdade, do período do neoliberalismo brasileiro. Ainda né? que seja uma meia-verdade, né? Porque aborda-se um lado da privatização e da privataria, né? Não exatamente, né, o todo do processo. Né? Mas desinterdita o debate. É verdade. Esse foi mas um debate... preserva alguns entes aí que participaram também sim, do processo. Mas desinterdita. Esse debate o Brasil não conseguiu fazer. Está conseguindo fazer agora. Eu acho que o mérito do livro é esse, é de desinterditar o debate no momento que esse debate é fundamental. Essa rediscussão do passado. Desinterditou, o debate apareceu no fórum, mas será que terá sequência no debate político a partir de agora, no Congresso, na própria imprensa? Será? Ou será que ele não se interrompe por aqui? Qual é a sua opinião? Prospera essa ideia da CPI da privataria no Congresso? Eu nem sei se prospera, mas essa história, desinterditar o debate não necessariamente é conseguir dar sequência nesse Congresso Nacional, inclusive porque tem... isso aí é uma caixa de Pandora, você não sabe o que vai acontecer, né? As pessoas que você vai atingir, os partidos, as forças políticas, isso é uma coisa muito séria. Então, assim, não dá para jurar que vai acontecer uma CPI. Só que esse debate foi colocado na sociedade. A sociedade, de fato, sem a mediação dos meios de comunicação, está discutindo o que foi esse passado privatista, né? Esse passado, essa construção da nova burguesia nacional, escolhida a dedo pelo Estado e que fez fortunas nesse período, né? Manigoni. O próprio sucesso do livro do Amaury, com quase 200 mil exemplares vendidos, foi uma coisa espantosa, como um fenômeno midiático contra a mídia, ou sem a participação da mídia. Porque o livro foi lançado e, durante 3 semanas, nenhum grande jornal, nenhuma grande emissora de televisão falou do livro, que começou a pautar o mundo político com a história da CPI. Então, o que a Inês fala é corretíssimo. O tema da CPI vai muito além. É claro que a CPI pode ser um instrumento decisivo na agenda nacional desse ano, mas vai muito além disso. É um tema muito sensível, porque as privatizações foram feitas sem consulta popular alguma. Eu me lembro que, em 96, no Uruguai, os movimentos sociais, a esquerda uruguaia, conseguiu aprovar no Congresso a realização de um plebiscito para ver se iriam ser feitas as privatizações. Começou pela água e depois pela eletricidade. Nas duas, o não à privatização teve uma vitória de mais de 60%. Aqui no Brasil, em 2007, o Jornal Estado de São Paulo e o Instituto Ipsos fizeram uma pesquisa há 5 anos para avaliar o que a população achava das privatizações. 62% foi contra. Então, o fato de ter desinterditado o debate é aquela história de você acender uma fagulha num capim seco, né? Ele pode ter uma repercussão incontrolável na opinião pública. Aliás, o livro do Amaury, ele quase que repete o sucesso de um outro livro importantíssimo nesse debate, que foi feito no calor das privatizações, que é o livro do Aloysio Biondi. O Aloysio Biondi foi um dos maiores jornalistas que esse país já teve, e escreveu em 99 um livro pequeno, chamado Brasil Privatizado. Mas ele vendeu em 8 meses, 1 ano, 200 mil exemplares também, sem que a mídia tocasse muito. Naquela época, pior ainda. Então, o tema das privatizações é um tema, talvez, para a população que sente quanto está pagando na conta de luz, quanto está pagando no seu telefone celular, quanto está pagando nos serviços privatizados, talvez seja até mais sensível do que a Comissão da Verdade, sem querer diminuir a Comissão da Verdade da ditadura. Nós temos que revolver esse passado, mas ela é mais concreta, as pessoas se sensibilizam mais.
Tanto que o livro do Amaury virou um fenômeno que ninguém não. Nós falamos, é falado no fórum, é falado pelos movimentos sociais, mas a grande mídia coloca no canto. O engraçado é que a revista Veja não tocou no livro, mas tem lá nos mais vendidos, está lá. É o livro mais vendido das últimas semanas. Pois é, falando em imprensa, né, mais uma vez, apesar de todo o esvaziamento do Fórum Econômico da Suíça, mais uma vez a ênfase da cobertura da chamada grande imprensa foi para Davos e não para Porto Alegre. O engraçado é que Davos está em um processo de esvaziamento. Embora o neoliberalismo esteja por aí dominante e tal, tirando a Angela Merkel e tirando o Cameron, o inglês, o David Cameron, sempre confundo com o diretor do Avatar, o John Cameron, com o David Cameron, nenhuma grande liderança de expressão dos 10 maiores países do mundo está lá. Não está o Hu Jintao da China, não está o Obama, não está o Sarkozy, Davos é ali do lado, ele toma um trem e está lá. Não está. Então, e nem dos emergentes, não está na hora do Fórum Social ser realizado na Suíça? Não sei se está na hora, mas está na hora da gente falar, olha, isso acabou. A desmoralização política deles é muito grande, embora eles continuem dominantes, quer dizer. Falando de desmoralização política, há uma desmoralização, isso apareceu no fórum, né? Há um esvaziamento da política e dos partidos convencionais, tanto na Europa, quer dizer, principalmente nos países centrais, né? Na Europa, com a ascensão dos indignados, com a despartidarização do debate político. Isso acabou aparecendo aqui no debate. Alguém observou isso? Deixa eu só falar um pitaco, isso apareceu num debate com o Beluso, com o Ramonet, esse debate sobre a crise, com o Mário Barcun e com o Samuel Pinheiro Guimarães. Que é verdade, a expressão maior disso foi a Espanha, que assistiu as maiores manifestações dos indignados, tanto em Madrid, quanto em Barcelona, como em outras cidades, e semanas depois dessas maiores manifestações, com milhões nas ruas, a direita, o Partido Popular, ganhou as eleições para aplicar um programa de ajuste muito mais duro do que o governo anterior, do José Luiz Zapatero, estava aplicando. Então, houve essa dissonância, quer dizer, existe essa dissonância, ela é preocupante por um lado. Agora, o fato de existir a insatisfação é muito positivo. O que é preciso ser feito é casar. Esse encontro da via institucional com a voz das ruas é necessária para conseguir fazer algum tipo de transformação. E eu acho que aqui na América Latina, na América do Sul principalmente, com os governos eleitos a partir de 98, governo Chaves, governo Morales, governo Lula, governo Dilma, governo Humala no Peru, Cristina Kirchner, Pepe Mujica no Uruguai, Lugo no Paraguai, nós estamos conseguindo casar a tal da voz rouca das ruas com a voz das urnas. E eu acho que aqui é o lugar do mundo onde a democracia, onde a vida econômica tem ainda um lampejo de esperança nesse mundo conturbado, aí o mundo europeu, nos Estados Unidos e tal. Até pela demonstração dos dados, na inclusão de 80 milhões de pessoas na América aqui, saindo do estágio de pobreza, né? Ou estágio da fome, pelo menos. Né? Maurício, o que é que você ia comentar? Quero fazer uma provocação aqui a Maria Inês e ao Maringoni. Eu lembro que o primeiro fórum, em 2001, uma das bandeiras assim, prediletas dos movimentos era aquela história da taxa Tobin, né? Ou Tobin, ou Tobin, como falam os franceses, que é a taxação das operações financeiras. Né? E hoje nós chegamos aqui, né, 11 anos depois, e no cenário internacional de crise econômica, em que até o presidente da França, notório homem de direita, Nicolas Sarkozy, propôs, um tanto que demagogicamente, mas propôs adotar a taxa Tobin, e aqui os movimentos sociais já falam que a taxa Tobin não serve mais. O que isso significa para vocês? Vamos deixar a Maria Inês provocada a comentar. Fala, eu acho que a taxa Tobin é uma medida muito importante, é uma medida de taxar, de você arrecadar dinheiro com essa circulação financeira. Agora, a gente teve um ensaio de taxa Tobin no Brasil e ela não vingou aqui, e o governo brasileiro vacila nessa questão, que foi a CPMF. A CPMF era uma taxação muito menor, a taxa Tobin era 1% de todos os trilhões e quaquilhões que circulam. Quaquilhões é uma expressão do tio Patinhas, né? Que circulam pelo mundo diariamente. Enquanto a CPMF aqui era sobre o cheque... Mas era sobre as transações financeiras. Sim. E ela tinha um problema
para os grandes empresários, para o setor financeiro e também para o crime organizado, que é o seguinte: ela detectava qualquer movimentação financeira. Então, o sujeito que declarava no imposto de renda que ele tinha uma casinha, um Fiat 147 e pagava uma mixaria de imposto de renda ou até era isento, movimentava milhões nas suas contas bancárias. Então, ela detectava a riqueza. Não é por conta de quanto ela taxava. E é isso que é esse o principal entrave para a implantação da taxa. Que é uma forma de controlar o sistema financeiro. É muito mais do que 1%, é o controle do sistema. E eles não querem o controle, eles querem uma liberdade absoluta de circulação de capitais, porque essa riqueza desse tamanho não pode aparecer claramente como ela é formada, por onde ela circula, o que ela compra, o que ela vende e que interesse ela tem por trás. É expor o poder, né? E eu expor acho que os movimentos sociais do estão poder. equivocados nessa questão, porque uma taxa desse tipo seria profundamente, não só elucidativa, mas ajudaria a combater essa especulação desenfreada que a gente tem no mundo. Mas é um pouco utopia esperar que uma taxa dessa natureza venha se impor hoje diante da crise da Europa, por exemplo. Apesar desse discurso demagógico, como você falou, né, não é pelo menos já tem o veto claro e absoluto. Não é 1%, a taxa podia ser 0,0000,1%. O entrave é esse. Ela mapeia quem ganha e quem perde com essa ciranda global, ou como a Maria da Conceição Tavares fala, com esse motel global da riqueza financeira. Marina, mais dos outros destaques, das outras coberturas, o que você acompanhou também aqui no Fórum? A outra coisa que me chamou a atenção é que a educação está no centro do debate da sociedade. E não apareceu aqui, né? Apareceu, eu acho que foi bem discutida. Foi discutida de forma tímida, mal organizada. O Fórum Mundial da Educação. Não, apareceu. E esse tema, eu acho que ele está sendo colocado pela sociedade de forma muito, muito direta, né? Está sendo trazido ao debate como fundamental para a nossa democracia e para o nosso desenvolvimento. Eu acho que a educação teve bastante presente. Mas também não tem aí nesse discurso um pouco de salvacionismo também, a educação como a salvação de todas as coisas. Parece que alguns discursos entraram por esse viés, né, do salvacionismo, pelo menos. Alguns conferencistas sinalizaram, né, essa eu acho que tem um outro elemento agora nesse debate, que é como você desenvolve um país com as deficiências educacionais como as nossas, né? Nós estamos num debate de desenvolvimento onde a educação a gente também está pagando o passado de uma educação sem qualidade. Então, dá para perceber que o elemento de desenvolvimento econômico começa a ser vinculado com a qualidade da educação. A universalização já foi feita. O que se discute hoje é a qualidade, né? Marigoni. O IPEA fez um estudo muito interessante, que foi divulgado há 3 semanas, sobre a presença do Estado nos vários serviços públicos, né? Então, na área de energia, na área de saúde e na área de educação. E os dados são espantosos, porque na educação primária e secundária você tem uma presença do Estado da ordem de 74% a 77% na média nacional. A escola pública primária, secundária, o Estado tem uma presença dominante, embora não tenha a qualidade que se deseja. No ensino superior, a conta se inverte. 85% das instituições de ensino superior são privadas e só 15% das instituições, não, das vagas são privadas. Isso quer dizer o seguinte: não só que o Estado está, em sua maior parte, fora do ensino superior, mas quem faz pesquisa, e aí a pesquisa para o desenvolvimento, nas diversas áreas de tecnologia, de ciências humanas, de comunicação, enfim, todas as áreas, quem faz é a universidade pública, não é a universidade privada que está lá para dar aula, para formar aluno, para dar diploma para aluno. E essa presença, essa entrada do Estado
tem que ser mais agressiva, mais acentuada do que é, porque é aí que a gente vai poder desentravar a possibilidade de fazer desenvolvimento, tanto na qualidade quanto na quantidade. Então, ela está estreitamente vinculado com o debate da privatização e da presença do Estado como serviço público, do Estado como difusor aí do conhecimento e do conhecimento para o desenvolvimento. Não é só para o sujeito aprender a ler, mas ele aprender a ler e estar inserido no mercado de trabalho, mas no mercado propício ao desenvolvimento, ao bem-estar e tal. Como é que você vê essa cobiça, né, dos grandes grupos econômicos aí sobre a educação no Brasil? Olha, uma coisa impressionante, que não tem regulação alguma, é que grandes estabelecimentos de ensino, faculdades, por exemplo, a faculdade Anhembi Morumbi de São Paulo, teve as suas ações há 3 anos colocadas na Bolsa de Valores. E ela foi arrematada, eu não sei qual é a porcentagem exata, mas a maior parte do seu capital hoje é externo. Então, virou uma commodity, mas virou um objeto de disputa na Bolsa de Valores como qualquer empresa. Pouco importa o Então, parece ter uma disputa política também. O Estado também está investindo e está patrocinando aí a abertura de novas universidades. Abriu, eu acho que no governo Lula se abriram 12 ou 13 universidades públicas novas, tá. É bastante. Mas o déficit o que é muito positivo, acho que se caminhou bastante, o déficit ainda é muito grande. Não só na universidade, mas nisso, no investimento no ensino primário e secundário, que implica não só salário de professores, mas qualificação. Eu não sou educador, mas em você promover um serviço público que propicie o desenvolvimento. Desenvolvimento, como dizia o Celso Furtado, não é crescimento do PIB, né? Desenvolvimento é crescimento do PIB, distribuição de renda, qualidade de vida, serviço público, saúde e tal. O Celso Furtado tinha uma visão, como os intelectuais chamam, holística do desenvolvimento, né? Ele abrangia um leque enorme de indicadores sociais aí, que não é meramente fazer o PIB passar o da Inglaterra ou passar o de qualquer outro país. Uhum. Vamos fazer uma última passadinha aí, um minutinho aí de considerações finais aí, Maurício? Sim. Eu só quero alertar os amigos, leitores, espectadores da Carta Maior que eu acho que, apesar desse fórum ter sido feito em versão reduzida, eu acho que nesses últimos anos todos, o período pós-fórum vai ser o de maior ativismo aqui na sociedade brasileira. Eu acho que a proximidade da Rio+20, essa agenda que acontece, inclusive, antes do segundo semestre, no limiar do primeiro semestre, do segundo semestre, ou seja, antes que comece as atenções a serem voltadas todas para as eleições municipais, né? Aqui no Brasil nós temos esse problema de eleição a cada ano, né? Que isso é uma outra coisa que deveria sempre ser mudada. Bem lembrado, bem lembrado, né? Mas, enfim, a agenda eleitoral acaba dominando, mas eu quero alertar que, pelo que se percebeu aqui, desde as principais organizações, como as centrais sindicais, IMST, IFETRAF, CONTAG, até as ONGs ambientalistas e até as organizações menores, todas elas estão programando jornadas de luta e atividades, uma agenda de lutas que vai até junho, até Rio+20. Quer dizer, eu acho que esse próximo período vai ser de efervescência maior do que teve nos últimos 2, 3 anos aqui nos movimentos sociais brasileiros. Maringoni, um minutinho aí para eu acho que esse fórum foi muito bom. Acho que é muito bom juntar gente para discutir, para debater, para trocar ideia e para ir para a ação. Mesmo sendo um fórum menor, mais nacional e tal, é muito melhor que se tenha fórum do que não exista fóruns sociais. É muito bom que esses movimentos sociais tenham esse espaço, essa oportunidade para se encontrar, porque sempre você vai encontrar, e quem vem para o fórum, que não é de movimento nenhum, sempre vai encontrar um debate interessante. O que eu falei no artigo que eu escrevi, quem vem ao fórum, vem muitas vezes sem roteiro, não sabe o que buscar, mas acaba encontrando pontos de interesse, debates muito interessantes e se engajando em movimentos aí de todo tipo, que tem como, acho que ponto comum, essa pequena tarefa que todos se engajam, que é tentar mudar o mundo, ou fazer desse outro mundo possível. Tá certo. Marinês. Como eu sou neófita em fóruns, eu queria fazer uma observação. Eu estive no do Pará e eu acho que é uma característica do fórum, mas nesse aqui, eu não sei se eu estou enganada, Maringoni, mas eu achei a participação da juventude muito substantiva, né? Às vezes dá para perceber
as pessoas costumam ser pessimistas com a juventude, ou acham que há superficialidade, muita superficialidade nessa juventude. Agora, o Fórum veio me provar uma tese que eu tenho, que essa geração de jovens, ela está muito mais interessada no mundo e nas coisas sociais do que tiveram as passadas. Então, eu acho que o Fórum mostra que o Brasil vive um momento propício nisso também. Quando a sua juventude passa a questionar o status quo, passa a discutir a sociedade, a democracia certamente fica mais consolidada. Né? É verdade. Bom, então estamos encerrando aqui mais essa rodada de reflexão sobre o Fórum Social que se realiza e que vai chegando ao final aqui em Porto Alegre. Agradecendo a presença dos companheiros, nós vamos dar sequência aqui à cobertura que fazemos dessa edição e das futuras edições, como sempre fizemos desde o seu início, desde 2001.